Você acha que existe uma fórmula mágica para bater o mercado de ações? Bom, se você não acha, esse autor desse best-seller aqui de milhões de cópias, o Joel Greenblatt, acha que existe a fórmula mágica para bater o mercado de ações, tanto que é literalmente esse o título desse polêmico, curto livro que te explica como que você poderia bater o mercado de ações usando simplesmente 2 critérios principais para selecionar empresas. E é exatamente sobre esse livro aqui, curtíssimo, eu acho que uma leitura que vale muito a pena todo mundo ter. Você lê esse livro em um dia, explicando como é que você poderia, em teoria, bater o mercado de ações utilizando 2 critérios. E tô trazendo esse livro aqui para você, além da discussão de se é uma fórmula que de fato funciona ou não funciona, mas independente disso, algumas lições são extremamente valiosas que eu vou extrair desse livro e trazer aqui para o nosso dia a dia, que é exatamente o objetivo do nosso canal, agregar valor para você em investimentos, economia e finanças. Se você caiu de paraquedas aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhum vídeo. Se você já é aluno raiz aqui nosso, deixa o like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e alcançar mais pessoas. Mas esse livro aqui vale a discussão que eu quero trazer para a gente aqui agora. Porque se nós olharmos o que esse livro nos ensina, eu já vou trazer aqui quais são os 2 grandes critérios, mas eu queria trazer antes para você um resultado, que é muito mais fácil convencer você a me ouvir, uma vez que eu já tenho resultado daquilo que eu quero te falar. E aqui, ó, pessoal, dá para se enxergar em verde o backtest, tá? Que, ou seja, o teste feito uma simulação passada. Se eu tivesse feito isso, o que teria acontecido? Aqui em verde, se você seguisse a fórmula do Joel Greenblatt para a fórmula mágica, contra só investir no S&P 500. Esse é um estudo feito em ações americanas. Ele foi replicado numa série de bolsas, inclusive na Bolsa do Brasil, e apresenta resultados similares, tá, ao longo do tempo. Mas se for pegar de 2003 a 2015, um período relativamente longo, tá, 12 anos, a fórmula mágica deu um retorno de mais de 80% acima do que investido simplesmente no S&P 500, tá? E agora, que eu talvez tenha conseguido a sua atenção, o que esse livro curtíssimo, de quantidade de páginas, 160 páginas, explica como é que ele seleciona essas ações. Ele basicamente utiliza 2 critérios que podem parecer siglas complicadas para você, mas eu vou explicar elas, não são complexas. Ele simplesmente faz um ranking das empresas que têm liquidez mínima, tá? Ele filtra por liquidez também, senão não adianta nada você não conseguir comprar e vender. Empresas que têm um ROIC elevado e um EV/EBIT baixo, e faz um ranking disso. Matheus, você falou grego para mim. Calma que vamos lá, tá? E inclusive, para quem já é um pouco mais curioso, existe o site do Quant Brasil, aqui em cima, que ele pega e calcula para você o ranking da Magic Fórmula do Joel Greenblatt para as ações do Brasil, ranqueando elas por EV/EBIT e por ROIC, e dando a classificação da primeira ação que deveria estar na carteira, a segunda, a terceira, assim por diante. Mas vamos lá, o que eu realmente quero que você aprenda de fato aqui. Primeiro de tudo, por que ele pegou esses 2 indicadores? E a proposta do livro é achar, em teoria, ações de altíssima qualidade a preços muito descontados. Aonde que ele vê a qualidade de uma empresa? No primeiro indicador, que é o ROIC. Mas, Matheus, o que é o ROIC? O ROIC é Return on Invested Capital. Eu tenho uma aula no canal onde eu sento com você, abro um Excel, faço simulações, explico todo o cálculo do ROIC. Só que o que eu quero que você entenda, e não precisa necessariamente fazer esses cálculos, porque os sites te entregam isso já, que é basicamente o seguinte: o ROIC, guarda isso, tá? Para cada R$1 que a empresa investiu, quantos reais a empresa retornou? É o retorno no capital investido. A fórmula dele, que não tem exatamente um consenso de como é calculado, mas a maioria das pessoas calcula o ROIC da seguinte forma: pega-se o lucro operacional da empresa, que é o EBIT usualmente, o lucro operacional da empresa, que é muito parecido com o lucro líquido, tá? Mas pega-se o lucro operacional da empresa. Desse lucro operacional da empresa, você tira os impostos e desconta os impostos, você não considera os impostos na conta, e você divide pelo patrimônio mais a dívida. O que é uma formulinha que parece complicada, mas pensa comigo como ela não é complicada e ela é razoavelmente simples. Eu estou pegando o lucro da operação da empresa, perfeito, quanto a empresa, a operação dela deu de resultado, e eu divido pelo patrimônio da empresa com a dívida. Então, se por exemplo, eu tenho uma farmácia, e essa farmácia me custou R$500 mil para abrir a farmácia, e eu tenho mais R$500 mil de dívida que eu tomei para abrir a farmácia como um todo, para rodar a operação. Então R$500 mil é meu patrimônio que saiu do meu bolso, R$500 mil de dívida, ou seja, eu tenho R$1 milhão investidos naquela farmácia para conseguir rodar o negócio. Se essa farmácia me dá R$200 mil
reais de lucro operacional, o meu ROIC seria de 20%, os 200 mil de lucro operacional, dividido pelo 1 milhão que eu tenho de patrimônio mais dívida. Ou seja, para cada R$ 1 que eu investi na farmácia, ela me retornou 20 centavos. E isso é um índice, um indicador extremamente importante para entender o crescimento e lucratividade da empresa. Uma empresa com um ROIC elevado é uma empresa cuja qual o modelo de negócio, em teoria, é um modelo de negócio rentável. Então aqui eu trouxe duas empresas de exemplo pra gente, tá? Que são empresas escolhidas a dedo, obviamente, que tem um ROIC elevado. A primeira empresa é a VEG, que se eu abrir aqui no site do Fundamentei, eu vejo que a VEG é uma empresa que tem um ROIC aqui, ó, de 29,3. Se for olhar o histórico dela, é uma empresa de um ROIC crescente. Se for ver aqui, era 13 em 2018, 15 em 2019, 18, 24, 24. Agora em 2023, para que vocês não estão vendo. Aí agora sim, o ROIC 2023 de 29,3%, quase 30%. Então é uma empresa com um retorno muito elevado. E eu trouxe aqui uma outra empresa, também uma empresa interessante, a Kepler, tá? Só para alguém que não viu a VEG ainda na vida, é uma empresa focada na produção de motores industriais, equipamentos elétricos, muito famosa no Brasil. E a outra empresa que eu vou trazer aqui pra gente olhar é a Kepler, uma small cap, que acaba com a produção do agronegócio, focada na produção de silos de armazenagem de grãos, legal? Então são duas empresas, são duas indústrias, claro, mas de setores diferentes e portes absurdamente diferentes. A Kepler é uma small cap, a VEG já é uma large cap, legal? Então a Kepler produz esses silos. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo, que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Se for olhar o valuation dela, repara o seguinte, o ROIC dela é bem parecido com a VEG, 29,8. Então as duas em termos de ROIC estão bem parecidas, bem competitivas. Ela chegou a bater 60 no ano passado, retrasado, perdão, era 28 em 2021, também veio numa ascendência, deu um pico, uma leve correção, mas ainda assim tem um retorno bem elevado. E dentro da fórmula do Joe Greenblatt, eu prometo que eu vou explicar o raciocínio final para vocês, essas duas empresas teriam a mesma pontuação de ROIC, legal? Nessa mesma pontuação, tem que ter algum critério de desempate entre elas. É aí que entra um ponto importante, tá? Que é o EV por EBIT. EV por EBIT é uma conta que pega o Enterprise Value, que é o valor da empresa no mercado, e divide pelo EBIT, que é o lucro operacional. É um PL gourmet, tá? É um preço sobre lucro gourmet. O preço sobre lucro é a métrica que o mercado usa para dizer se uma empresa está cara ou está barata. Um dos critérios. Imagina que uma empresa tem um preço de R$30, certo? E dá um lucro de R$1. Então, o preço sobre lucro dela dá 30. Isso me diz que, em teoria, se a empresa mantiver o nível de lucro dela, eu vou demorar 30 anos para retornar o meu investimento se ela distribuir todo o lucro para mim. Então, por isso que PLs mais altos é dito que a empresa é mais cara. Um PL mais baixo dito que a empresa ela é mais barata. É óbvio que essa medida por si só não tem tanta validade, porque o preço está embutido com o crescimento da empresa. Uma empresa de preço 30 e lucro 1, se ela passar a lucrar 10, ela está barata e não cara. Porque o lucro dela subiu de 1 para 10, então em vez de demorar 30 anos, demora 3 para você recuperar o seu investimento. Mas ainda assim, o PL é uma expectativa do mercado. E nesse critério, se for até olhar o Magic Formula, a posição da Kepler no ranking, que é 12ª, é muito superior à posição da VEG, que é a 76ª. A VEG está em 76. Por quê? Se for olhar o valuation da Kepler, aqui em termos de indicadores de preço, se for olhar aqui, o preço-lucro da Kepler está em 6,7. Posso olhar o EV/EBIT, vai dar parecido, tá? O EV/EBIT no Magic Formula da Kepler, vamos ver aqui, que não está 100% atualizado também, está em 6,4, tá? E aqui está pegando 6,7, então é bem aproximado, legal? Já o da VEG, o valuation da VEG, se eu for olhar aqui, olha só, o preço-lucro dela está em 28.
VEG é cara desde sempre. Se for olhar o histórico, nenhum momento ela ficou barata. Aqui, ó, nenhum momento ela ficou barata. Era 40, 41, 29, lá atrás 28, 33, 21. A VEG nunca ficou barata, porque só busca PL abaixo de 10. Só que se você for olhar a empresa como um todo, esta é uma empresa que, se colocar no máximo dela de tempo, ao longo da história da empresa, ela é uma empresa com um zigue-zague plenamente ascendente, com um retorno de 100.000% desde 98 até agora. Se formos olhar a Kepler, que também é uma boa empresa, e formos olhar o histórico dela, de, por exemplo, 10 anos, tá? Já vou colocar o tempo máximo aqui em escala, teve um retorno bem menor, de 11% ao ano. Se for olhar o máximo, essa é uma empresa que sofreu grandes problemas desde quando ela abriu o capital, dava prejuízo e depois ela começou a se reestruturar. Então, nesse ranking da Magic Formula, tem alguns pênaltis de que, olha só que curioso, e agora uma conclusão importante. O retorno do investimento da VEG e da Kepler, ele é extremamente parecido. Agora foca, se estava distraído, volta para cá e foca. Fecha as outras abas e foca aqui. O retorno ROIC, o retorno do capital investido na Kepler e na VEG é parecido, é quase idêntico, 29%. Agora, a Kepler tem um preço-lucro bem menor do que a VEG. Mas você concorda comigo que quando você para olhar friamente, pô, é óbvio que tem que ser isso. Não tem outro cenário. O que é mais seguro? A VEG, que se mostrou ao longo do tempo, é uma empresa que vale centenas de bilhões de reais, diferenciais competitivos gigantescos no setor líder de mercado, ou a Kepler, que também é uma boa empresa no setor do agronegócio, altamente volátil, uma small cap, depende de cotação de minério, depende de demanda do agronegócio, é óbvio que é uma empresa mais arrojada. Uma vez que as duas têm o mesmo retorno e o mercado enxerga mais qualidade na VEG do que na Kepler, ele coloca o preço dela mais alto, porque se eu tenho 30% de retorno numa empresa, no resultado dela, e 30% de retorno na outra empresa, a que tem o menor risco, maior previsibilidade, o preço dela vai ser mais alto. É óbvio que o preço dela vai ser mais alto. Não tem sentido não ser, porque é uma empresa de maior qualidade. Então, a fórmula mágica, que a gente olha que dá um resultado, que é basicamente o quê? Agora que vem o cálculo da fórmula mágica. O que faz? Ele pega as empresas, aqui tá no caso do Brasil, tá? Ele ranqueia as empresas aqui, ó, pelo melhor EV/EBIT, ou seja, o menor relação preço sobre lucro, ou seja, a Porto Seguro aqui, que é 0,31, é a primeira colocada. A LVTC, 0,69, segunda colocada. A Goal, quarta colocada. A Petro, sétima colocada. Ou seja, a relação preço sobre lucro, ele dá um ponto, certo? E a mesma coisa do ROIC. Ele ranqueia o maior ROIC, 83% a Porto. Vai, terceiro lugar, a Leve, que é a Mali, né? 38%. Se for pegar, vamos lá, a VEG, em sétimo colocado de ROIC, com 33%, não tá batendo exatamente com o Fundamentei, a PetroRio com 22% no nono colocado, e ele faz a soma dos pontos, ou seja, a Porto está em primeiro no EV/EBIT e primeiro no ROIC, então os pontos dela somam 2. A Leve está em 34º de EV/EBIT e terceiro do ROIC, então soma 37. A VEG está em 144 de EV/EBIT, porque ela é cara, e está em sétimo do ROIC, ela soma 151. E aí o ranking, ele vai pegar quem faz menos pontos para quem faz mais pontos, porque quem faz menos pontos é quem está melhor ranqueado na fórmula mágica. E aí você mantém em carteira os top 15 ou top 20, depende do critério que você utiliza. E aí você todo mês vê aqui quem mudou o ranking e troca as empresas. Porque em teoria você vai estar pegando empresas que têm um retorno elevado e empresas que estão descontadas no preço delas. E aí você espera obter este retorno aqui, que vai de 2003 a 2015. Mas olha só que curioso, se esse gráfico continuasse de 2015 até 2022, até 2020, olha só o que aconteceu. A Magic Formula teria perdido. Olha só, o outro gráfico parou aqui, esse continuou. O que não quer dizer que a Magic Formula é ruim nem nada, porque se pegar num longuíssimo espaço de tempo, a Magic Formula ganha. Mas um prazo de 2004 a 2020, que são 16 anos de investimento, você teria perdido dinheiro seguindo isso. Então tem janelas que uma fórmula não funciona. O legal disso daqui é que o conceito por trás disso é muito bacana, porque você pega retornos elevados em empresas com preços descontados. Eu quero que vocês questionem se tem sentido uma coisa tem uma entrega de um resultado que o mercado está enxergando que é igual do outro e tem um preço mais alto nesse e um menor nesse. Você não é o alecrim dourado que só você viu isso e ninguém mais viu. Por que tem essa diferença? Porque o retorno de 30% da VEG é muito mais sólido que o retorno de 30% da Kepler, porque a Kepler é uma empresa menor, mais arriscada, mais sujeita a volatilidades de mercado. E como o mercado precifica o futuro da VEG é mais sólido, então é mais caro. E caro é pagar mais do que vale, barato é pagar menos do que vale. Quem está esperando a VEG chegar num preço bom para poder entrar,
Olha só, aqui ela tava cara, aqui ela tava cara, aqui ela tava cara, aqui ela tava cara. E adivinha, hoje ela tá cara também. Então, assim, é um exemplo de uma empresa que sempre está cara. Existem outras, tá? Mas você pega o retorno histórico dessa empresa de 30% ao ano em 26 anos. Uma empresa historicamente cara. Contra a Kepler, que é um retorno de 4% ao ano ao longo de 23 anos. Se eu pego o período dela da mínima até agora, isso aqui é justo. Vou pegar 10 anos. 10 anos, 5 anos, vai. 5 anos que a empresa só subiu. Aí ela deu um retorno bem expressivo, maior que o da VEG, mas uma janela boa porque é uma empresa mais volátil. Então, se eu quiser comparar isso aqui com outro retorno, ó, 5 anos, 40%, contra, no caso da VEG, os 5 anos dela, que 5 anos, um retorno de 34%. Perdeu. Mas concordo que isso aqui é muito mais seguro e muito mais sólido. E detalhe, eu tenho as duas empresas na carteira, tá? Não tô pegando empresas que eu não gosto. Empresas que eu gosto, pra você entender. E aí, se você for pegar e olhar a lista do ranking aqui das empresas, abrir os números da Semin, por exemplo, que tá aqui aberto. É uma empresa de mineração, entendeu? Que é muito volátil. Se você pega e olha os resultados, a cotação dela em 10 anos, como é bem volátil. Agora, de acordo com a Fórmula Mágica, é a hora de entrar. Mas são empresas que estão entrando não com a intenção de fazer o longo prazo. Mas tem uma lição muito importante de por que esses conselhos existem e como é que você pode incorporar eles na sua decisão. É isso que eu quero que vocês entendam e aprendam. Se for olhar para o resultado da mineradora, tem ano que ela lucra 3,6, cai para 2,9, volta para 3,5, a margem 29, tem ano que é 16, a receita dela 19, cai para 13, vai para 18. Em termos de dívida, ok, bem controlada. ROI, tem ROI que é 9, 33, 26. Não é uma estabilidade de empresas que nem isso daqui, que é o tipo de empresa que eu gosto de investir com mais solidez. Se você pega e olha isso daqui, ó, é muito mais redondo. Todos os anos subindo o lucro líquido, a margem estável e subindo, a receita todos os anos subindo também, independente de crise ou não crise, e isso é muito melhor e é óbvio que isso é muito mais caro. E a grande ideia, a grande sacada, é você entender que você pode incorporar critérios da Magic Formula na sua decisão de investimento, entendendo que o ROI é uma métrica legal para você olhar. Se uma empresa está descontada, automaticamente entenda que ela deve ter algum risco maior por trás, que você tem que avaliar e entender se aquilo tem sentido para a sua carteira. Entender também que é muito fácil pegar qualquer janela de tempo e te convencer do que eu quero quando o mercado de ações tem um espaço de tempo muito grande. São lições fundamentais para quem quer prosperar no mercado financeiro. Beleza? Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Me diga se você já leu esse livro, se você segue essa fórmula minimamente, se você gosta desse conceito e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!